Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo 17. Estamos para terminar já essa série sobre a evangelização segundo Jesus Cristo. Como Jesus Cristo apresentou as boas novas de Deus. De que maneira Ele fez isso, também deve ser a mesma maneira que haveremos de fazer, de acordo com como Ele fez. Se você depois deixa marcar em Ezequiel 33, que nós vamos ler lá no final do sermão, nós vamos voltar para lá. Então, se você já quiser deixar marcado Ezequiel 33 aí, leamos, pois, Marcos 10, 17 até o 27. Diz assim a Escritura: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Oremos. Pai, o Senhor nos tome em teus braços nesta manhã. Que a tua palavra seja o melhor do nosso dia hoje, Deus. Que estar na tua presença seja o que nós haveremos de considerar como o melhor do nosso dia. Dá-nos mais fome e sede de ti. Deus, tu sabes de cada coração que se há alguém que porventura ainda não conhece a tua glória por meio do teu Filho, que as palavras que nós vamos ouvir hoje, o Senhor traga a salvação, que o Senhor abra os olhos, desempeça o entendimento, que receba Cristo, Senhor. Que o teu Espírito nos direcione no entendimento da tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Até aqui nós vimos que para o evangelismo, ou a evangelização, de acordo com Jesus Cristo, nós temos por necessidade de ter um bom testemunho, como o testemunho de Cristo chamou a atenção dos seus contemporâneos. Nós também devemos entender que assim como Cristo disse que não existe ninguém bom, então ninguém que está sentado aqui e dos que estão andando lá fora, aos olhos de Deus é bom. Absolutamente ninguém é bom, ainda que faça atos de bondade, aos olhos de Deus são os atos mais vis, porque não fazem dando glória a Deus, não fazem para a exaltação de Deus, e portanto para Deus são trapos de imundícia. Mas também Jesus afirmou que bom é um só, que é Deus. Somente Deus é santo. E terceiro, nós vimos também a necessidade de sabermos utilizar os 10 mandamentos. No evangelismo, ou na evangelização, quando estamos conversando, quando queremos trazer uma pessoa a Cristo e ela começa a dar desculpas de suas bondades, olha o que eu faço, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sempre quero o bem das pessoas. Então, se a pessoa está apresentando obras, você deve apresentar a ela o padrão de Deus
para ser aceito diante de Deus. E o padrão de Deus são os 10 mandamentos. Se uma pessoa quer ser aceita diante de Deus por meio daquilo que ela faz, ela precisa cumprir os 10 mandamentos com perfeição. Não pela metade, não faltando alguns porcentos, com perfeição. E se essa pessoa ela busca viver debaixo dos 10 mandamentos, e ela deixa de cumprir como diz Tiago 2,10, pois todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E em Gálatas é dito, maldito aquele que não permanecer na prática das coisas que estão escritas nesta lei. Então aquele que não pratica a lei é um maldito. Então como essa pessoa pode ser salva? Como uma pessoa que não pode atingir esse padrão tão alto que Deus exige, pode ser salva? Simplesmente recebendo a Cristo pela fé, tendo Ele como Senhor e Salvador. E hoje nós vamos ver que na evangelização, semana passada foi um dos que eu considero dos pontos que hoje em dia mais se erra na evangelização, e esse daqui eu vou dizer que é o carro-chefe, que pode estar levando muitas pessoas ao inferno, pensando que estão indo para o céu. É apresentar a Cristo só para a pessoa ir para o céu. Aceite a Jesus para você ir ao céu. São duas coisas que não existem nas Escrituras. As pessoas vivem de uma maneira que quando ela é confrontada com o erro, com o pecado, e quando alguém cobra algum comportamento que essa pessoa deveria ter, no fundo ela tem guardado o seguinte: eu aceitei a Jesus, eu vou para o céu. Ninguém vai roubar isso de mim. O pastor disse, isso é uma mentira. Porque Cristo vai apresentar qual é o verdadeiro motivo do céu existir, e é assim que nós devemos apresentar. Vamos ler aqui o versículo 21. Mas Jesus, fitando-o a novo, disse: só uma coisa te falta. Lembra? Estava faltando uma coisa. Jesus está apontando para um dos mandamentos que nós já vimos semana passada: adorar a Deus. Aí ele vai dizer o seguinte: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Então depois nós vamos ver quem é este tesouro. Cristo apresenta o céu como sinônimo de vida eterna, mas ele diz que há um tesouro no céu. Quem é este tesouro? Quem? Cristo. O Evangelho, irmãos, não é um passaporte para ir para o céu. O Evangelho é um convite para se relacionar com Cristo. E se você apresenta o Evangelho para a pessoa apenas ter um lugar no céu, você está enganando esta pessoa. O céu existe e ele é belo, e ele é gostoso, e ele é lindo, e todas aquelas bênçãos só existem porque Deus está lá. Era a mesma coisa que você ser convidado para estar na casa de alguém famoso e querer ficar se deleitando com a casa e não conversar com a pessoa. E aí chega alguém e fala: olha, eu fui na casa de fulano, de uma pessoa famosa qualquer. E aí a pessoa vai te perguntar: então, como é esta pessoa? Aí você vai dizer: eu não sei, eu só fiquei entretido com a casa. Eu não tive um relacionamento com aquela pessoa. O céu é céu porque Deus está lá. E porque Cristo é o tesouro desse céu. A razão de você estar aqui, se é para que você tenha um lugar garantido no céu, eu digo para você: arrependa-se, converta dos seus maus caminhos e receba Cristo como tesouro. Não vamos cultivar corações enganados e enganar pessoas dizendo que aceite a Jesus e vá para o céu. Porque pessoas assim não desenvolvem santificação, porque eu já tenho algo garantido. Mas quando Cristo é apresentado como o tesouro pelo qual você tem que largar tudo, como ele disse para esse rico largar, e só um parênteses aqui: riqueza não é pecado. A Bíblia não está dizendo que o rico vai automaticamente para o inferno porque ele é rico. Não é isso. Mas a riqueza é uma das coisas que impede uma pessoa de depender de Deus.
Porque ela não depende de nada, ela tem tudo, facinho. Ela tudo tem no botão, no cartão, eu mando pessoas, eu tenho pessoas debaixo. E quando esse jovem foi confrontado com a palavra de Deus, lembra que ele disse no princípio: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus diz o seguinte: como me chamas de bom? Ninguém é bom, só um. Que bom é Deus. Jesus estava dizendo, eu vou repetir sempre essas questões: você está reconhecendo-me como Deus? Jesus estava dizendo isso para o jovem. Você está me reconhecendo como Deus, porque se for a minha palavra vai ter relevância para a sua vida. E ele: mas mestre, eu também sou bom, eu pratico os mandamentos desde pequeno, olha, desde a minha juventude, eu faço todas essas coisas, eu também sou bom. E aí Jesus vai na onde ele sabia que o jovem estava falhando. Para você ser bom, você precisa aceitar o que eu digo como verdadeiro, que é ter fé na palavra de Deus. Vai, deixe tudo isso sobre o qual você está deixando a sua confiança, dá aos pobres. E quando você não tiver nada, você vai me considerar como o maior tesouro da sua vida. E você me terá nos céus. Foi isso que te apresentaram no dia que possivelmente você recebeu a Cristo? Ou simplesmente disseram: Deus te ama, Jesus Cristo te ama, você é importante para Deus, aceite a Jesus e você terá a vida eterna. E pessoas assim vivem a vida e o relacionamento com a igreja, não dando importância para o verdadeiro tesouro que é Cristo em cada um de nós. Assim como Cristo chamou o jovem a segui-lo e ser um discípulo: vem e segue-me. Vem e segue-me. Jesus está chamando pessoas para ter um relacionamento com Ele. Jesus não está interessado em popular o céu. Ainda que em João 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou teria dito. Sim, é verdade, nós vamos ter um lugar na casa de Deus. Mas nós não vamos ter um lugar simplesmente para ficarmos, mas nós vamos ter um lugar para estar com Deus. E amados, há um reflexo de que se o Evangelho que você recebeu é o verdadeiro, é que você não vai deixar nada se colocar entre você e o seu tesouro. Nenhuma dificuldade, nada vai ser maior ou coisa difícil o suficiente para te impedir de estar com o seu tesouro, que é Cristo. Assim também nós devemos apresentar as boas novas, não somente para que as pessoas vão ao céu, mas principalmente para serem discípulas de Jesus. Entenda, o Evangelho não é um convite, não é uma passagem, não é um Rio Card para você pegar: olha, eu vou para o céu. Não, o Evangelho é um convite para se relacionar com Cristo. E se você não se relaciona com Cristo aqui, tampouco você se relacionará com Ele no céu. Se Ele não é o seu tesouro aqui, Ele não será o seu tesouro no céu. Sonde o seu coração. Ele é tudo para você, a ponto de você perder tudo por amor a Ele? Ou não, eu só o quero como um pretexto de ter um lugar na eternidade, longe do fogo do inferno? Cristo deve ser tudo. Ele não deve ser mais alguma coisa, Ele deve ser tudo. Nós devemos apresentar a Cristo como tudo. E se isso não é verdade nas nossas vidas, irmãos, isso daqui que vocês estão participando agora vai ser um peso, vai ser um fardo. Ler a Bíblia durante a semana vai ser como carregar uma pedra em cima das suas costas. Orar vai ser a coisa mais difícil do mundo. Testemunhar vai ser o ato de maior vergonha da sua vida, se Cristo não for tudo para você. A maior falha de nossos dias é que há um crescente número de cristãos, mas cristãos apenas com o desejo de irem para o céu e não serem discípulos de Cristo.
não querem pegar a sua cruz, negarem a si mesmo e seguir a Ele. Qualquer desculpa é motivo suficiente. Hoje eu não vou me reunir. Hoje eu não vou orar. E quando se cobra as virtudes cristãs que devem se manifestar, mas a minha vida tem sido tão difícil. Você tem ou não tem o Espírito Santo em você? Porque se a vida cristã fosse para ser vivida na força da nossa carne, Deus não nos teria dado o Espírito Santo. Nós devemos depender dele. Cristo é o tesouro do Evangelho. Cristo é como aquele senhor que achou um tesouro num campo, e ele foi e comprou o campo para ter aquilo com ele. Amados e amadas, como um atalaia, eu estou aqui avisando que a espada virá. Como um atalaia, eu estou avisando que o céu não é uma pousada eterna. O céu é um lugar de comunhão e relacionamento com Deus. E se você não dá ouvidos a esta palavra, de que Deus haverá de trazer julgamento a todos aqueles que se manteram rebeldes contra este convite, vinde a mim, recebei-me como Senhor de sua vida, você será morto nos seus pecados, você sofrerá punição pelos seus pecados, e eu digo de agora, eu estou livre do pecado, eu estou livre do sangue de todos nós. Mas a questão, amados irmãos, é quanto sangue ainda resta nas tuas mãos, daqueles e daquelas a quem você ainda não avisou. Você tem conversado, você tem estado junto, mas você ainda não avisou. A espada vem. Porque o Evangelho é boas novas, porque existe uma má nova. A más novas é que Deus haverá de julgar cada ser humano. E não há nada que essa pessoa possa apresentar diante de Deus dela mesma que a possa justificar diante dele. As boas novas é que Deus entregou o seu Filho para morrer no lugar nosso, no nosso lugar, para sofrer a nossa pena, nosso pecado, a nossa condenação, para que por meio da morte dele e da ressurreição dele, nós sejamos aceitos como justos diante de Deus. Por que você não o recebe como Senhor de sua vida? O que você espera apresentar diante dele? O que você está guardando, o que você está acumulando, que não vai servir para nada no dia do juízo? Receba Cristo, não somente para fugir da ira, mas porque Ele é digno, Ele é Deus, Ele merece ser adorado por quem Ele é. Mas Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Você sabe o que está faltando na sua vida. Você sabe qual é a área da sua vida que você está precisando deixar de entesourar aquilo, vender e se afastar, deixar de ter aquilo, para verdadeiramente ter a Cristo como seu tesouro e ser um discípulo e uma discípula dele. Você sabe o que é. E por que você não abandonou isso? O que você tem dado como desculpa para não seguir a Cristo, não para ir ao céu? O que você tem dado como desculpa para não ser um discípulo de Cristo? Senhor, deixa eu enterrar os meus pais, aí eu vou te seguir. Lembra desse? E o que ele queria dizer é o seguinte: deixa o meu pai e meus pais morrerem, depois que os meus pais morrerem, aí eu vou te seguir. O texto diz: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Se eu deixar isso que Deus está falando no meu coração agora para abandonar, isso vai me entristecer. Eu digo que é melhor você ter uma tristeza momentânea do que um tormento eterno. Nada na sua vida agora vale mais do que a sua alma. A sua alma é eterna. Ninguém
que porventura que você possa se relacionar, nem nada que você tenha pode te barrar de medir qual é o verdadeiro valor que a sua alma tem. A sua alma é eterna, e aquilo que você fizer aqui vai redundar e você vai recolher as consequências disso eternamente. Se você entende que a sua alma é valorosa, o melhor investimento que você pode fazer é num tesouro chamado Jesus Cristo. E se você está entesourando a sua alma para si mesmo, não espere ser recebido na glória para ter comunhão com Deus. É uma mentira. Aceite a Jesus para ir para o céu. Não, receba-o como Senhor, como o teu Deus, como aquele a quem você vai viver, prestando glórias e honras e obedecendo a sua palavra, tendo prazer nele, não nas coisas que saem da mão dele. Em João 6, vamos abrir lá João 6, só para eu não errar o texto. Nós já passamos por esse texto. É necessário nós meditarmos nisso. O contexto, Jesus havia multiplicado pães antes. As pessoas se fartaram de comer do pão que Jesus multiplicou. E aconteceu que Jesus se retirou e as pessoas ficaram procurando a Jesus, queriam a Jesus. E nós vamos saber se verdadeiramente queriam a Ele. Verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Tendo o Senhor chegado, tendo o Senhor dado graças, quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaram aqui? Olha que fome que eles têm de Jesus. Assemelha-se a estes curandeiros modernos que se chamam de apóstolos, em que pessoas viajam de outros lugares para estarem com essas pessoas simplesmente para serem curadas. Olha o que Jesus vai dizer no verso 26. Isso é muito sério. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais. Ou seja, vocês não estão me procurando, vocês não estão vindo atrás de mim, porque os sinais que eu tenho feito estão remetendo à minha messianidade. Vocês não estão me reconhecendo como Messias, apenas como um padeiro. Olha o que ele vai dizer: mas porque comestes dos pães e vos fartastes. As pessoas acham que o céu é apenas uma padaria que você nunca vai ter fome. Eu não quero sofrer eternamente. Eu quero ter um lugar garantido ao sol. Por isso eu vou aceitar a Jesus. E vive como se ele não valesse coisa nenhuma diariamente. Não lê, não ora, não quer demonstrar a glória dele, o caráter dele. Qualquer coisa é desculpa suficiente para não assumir um compromisso com ele. Não vou fazer, não vou, não posso. Não querem se sacrificar por ele. Eu digo para você, a mensagem de hoje vai estar ligada com a mensagem de hoje à noite em Filipenses, quando Paulo fala de ser oferecido como libação. E libação era um dos procedimentos do sacrifício do Velho Testamento. Irmãos, eu não falo isso com alegria no coração e não confronto dessa forma, mas a palavra me impede a falar da forma que eu estou falando. Eu não quero que ninguém aqui fique enganado, achando que está indo para o céu só porque aceitou a Cristo, mas não tem relacionamento com Ele. Senhor, Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expelimos demônio, em Teu nome nós fizemos muitas coisas, Senhor.
E Cristo vai dizer: eu nunca vos conheci, vocês nunca se relacionaram comigo, vocês nunca me tiveram como seu tesouro. Eu não quero que ninguém aqui ouça essas palavras. Cristo é o seu tesouro. Você está disposto a sofrer e a pagar o preço por ser fiel a Ele, ser discípulo e discípula dEle? Não para ir ao céu, mas porque Ele é o meu tesouro. Vamos voltar para Ezequiel 33. Nós vamos ler do verso 30, verso 33. Eu guardei esses versos especialmente para esse desfecho. Isso vai ser a aplicação do sermão. Que você não seja esta pessoa que está sendo descrita aqui. Que Deus tenha graça e misericórdia sobre cada um aqui, compaixão ao ponto de você realmente ser despertado e despertada. Que você não seja essa pessoa que está sendo descrita aqui. Olha o que diz Ezequiel 33, 30 até o 33. Quanto a ti, ó filho do homem, ele está falando do pregador. Ezequiel foi o pregador aí. Ele pregou essas palavras. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Talvez você possa ter falado de como é a pregação aqui, nessa igreja. Talvez você tenha dito: bem, eu estou tranquilo porque na minha igreja eu tenho certeza que heresia não tem sido pregada. Talvez você tenha até comentado de mim como o pregador para alguém. E tem chamado outras pessoas: venha ver, venha ouvir a palavra de Deus de verdade. Eles vêm a ti como um povo que costuma a vir, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como um povo, como meu povo, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para ele como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto o que? A espada, de acordo com o contexto do capítulo 33. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Eu estou aqui como profeta do Senhor, não dizendo no futuro, porque isso daqui é inspirado no versículo que eu li, não a minha explicação, o versículo que eu li. Você é uma pessoa que está achando isso tudo muito bonito, mas não está nem um pouco interessado em colocar em prática, em ter a Cristo como tesouro sobre você, a ter a Cristo como Senhor de suas vidas. Você pode ser uma pessoa que vem a essa igreja, senta, ouve a palavra: que coisa linda, ainda bem que eu não estou recebendo aquele lixo lá de fora. Mas quando chega durante a semana, até hoje no dia do Senhor, não põe em prática aquilo que tem ouvido, a espada virá sobre você, e você não vai ter desculpa alguma diante de Deus. Se você está vivendo no engano, arrependa-se enquanto é tempo e creia e receba a Cristo como Senhor. Seja um discípulo ou uma discípula dele. Não apresente mentira aí fora. Jesus te ama, Jesus te quer, você vai para o céu ao aceitar a Ele. Você precisa apresentar qual é o verdadeiro sentido do céu ser céu. É porque o Criador está lá, o Deus Santo, a luz gloriosa que Moisés arriscou a sua vida